Bom, se tratando de reta, existem posições relativas entre duas retas no plano cartesiano, tá? Eu tenho situações em que as retas são paralelas, que é quando o coeficiente angular delas são iguais e o coeficiente linear é diferente. Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, y igual a 2x menos 4, y igual a 2x mais 1, tá? Como eu tenho o número 2 aqui multiplicando o x, esse é o coeficiente angular, esse é o linear. Então, esse número sendo igual, elas vão ser paralelas, tá? Se o angular e o linear, tá, eles fossem iguais, a gente ia ter retas coincidentes, ok? Então, se for tudo igual, ela é a mesma reta, tá? Então, se eu tivesse y igual a 3x menos 1, y igual a 3x menos 1, é a mesma reta, tá bom? O coeficiente angular e linear são iguais. Agora, veja essa situação. Eu tenho aqui um ponto em comum. Então, as retas podem se cruzar em um único ponto. E qual vai ser a diferença aqui? Neste caso, a gente fala que elas são concorrentes, tá? O angular, o coeficiente angular são diferentes. Então, se eu tiver y igual a 2x mais 1, y igual a 3x mais 1, por exemplo, elas vão ter um ponto de encontro. Só que elas são concorrentes, esses dois números são diferentes. Tá, mas ali embaixo elas também têm um ponto de encontro. Só que aqui, o que acontece? Na concorrente, o ângulo formado entre elas é diferente de 90 graus, tá? É diferente de 90 graus. Quando as retas forem perpendiculares, elas formam 90 graus entre si. E aí, é quando o coeficiente angular multiplicado vai dar menos 1. Ou o coeficiente angular é inverso e oposto do outro. Então, se eu tiver y igual a 2x mais 1 e y igual a menos x sobre 2 mais 4, por exemplo, o linear não importa aqui, tá? Eu tenho que ter o quê, ó? 2 vezes menos meio, tá? Ó, 2 vezes menos meio vai ficar menos, o 2 corta com o 2, menos 1. Então, sempre que o coeficiente angular, que é o carinha que multiplica o x, ele for mudar o sinal e inverter, tá? Então, aqui era 2, aqui virou meio. Aqui era positivo, aqui é negativo. O produto entre eles vai dar menos 1. E então, eu sei que as retas formam 90 graus entre si. Elas são perpendiculares. E quando a gente mistura tudo? Vai misturar o ponto e a reta. O que acontece? Bom, a menor distância de um ponto a uma reta, a gente sabe que é... Opa! E quando a gente mistura tudo? A gente tem um ponto e uma reta. Bom, a menor distância de um ponto a uma reta vai ser uma linha reta, tá? Essa vai ser a menor distância, formando 90 graus. Por quê? Eu tenho infinitas distâncias desse ponto à reta, tá? Mas a menor distância é formando 90 graus, tá? Então, eu tenho um ponto, por exemplo, xp, yp, e a reta, a x mais by mais c igual a 0. Pessoal, para calcular essa distância, tem essa formulinha aqui, tá? Ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas ela vocês pegarem o jeito, ela não é difícil, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui a minha reta em módulo, porque eu tô calculando a distância, então o valor sempre vai ter que ser positivo. Dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é esse a e esse b? O a é na equação geral da reta, é quem multiplica meu x. O b é quem multiplica meu y. E aqui, ó, no x e no y, eu vou substituir a coordenada do meu ponto, tá? Então, vou colocar o x do ponto e o y do ponto. Resolvendo isso aqui, eu acho a distância de um ponto a uma reta, tá? A menor distância de um ponto a uma reta. Ok. E quando o assunto é circunferência? Bom, a circunferência é o conjunto de todos os pontos num plano equidistantes, ou seja, que tem a mesma distância de um ponto fixo, que é o nosso centro, tá? Então, ó, do centro a todas essas distâncias, tá?
Isso aqui é uma circunferência. E o centro até um ponto localizado nessa linha, a gente tem o nosso raio, tá? Então, a distância do centro ao ponto, que tá na linha da circunferência, é o raio, ok? Como que eu descubro esse raio? Gente, por Pitágoras, tá? Quando você acha que, sempre que possível, um triângulo retângulo, você tendo as coordenadas do ponto e do centro, você acha a distância do raio, porque ele nada mais é que a distância entre dois pontos. Então, novamente, aplicando Pitágoras e chamando a distância de raio, a gente vai ter aqui a equação reduzida da circunferência, tá? E se eu desenvolver essa equação, tá? Eu fazer isso aqui e isso aqui, resolvendo, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter a equação geral. Então, ó, para ficar um pouco mais simples, a gente vai chamar de AB as coordenadas do centro e XY a coordenada do ponto. Então, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Equação reduzida da circunferência, tá? Equação reduzida. Desenvolvendo, tá? Então, ó, só lembrando que x menos a ao quadrado vai ser x menos a, que multiplica x menos a. Então, ó, x vezes x é x ao quadrado. X vezes menos a é menos ax. E menos a vezes x também é menos ax. Ou seja, eu tenho duas vezes o menos ax. Então, menos 2ax. E menos a vezes menos a vai dar mais a ao quadrado, tá? Então, desenvolvendo o quadrado perfeito, que é ele vezes ele mesmo, eu tenho que fazer distributiva e vou chegar nesse resultado. Fazendo o mesmo com y menos b, tá? Eu vou ter y ao quadrado menos 2yb mais b ao quadrado igual raio ao quadrado. Quando eu arrumo, pessoal, eu tenho que ter o x quadrado em primeiro, y quadrado em segundo, quem multiplica o x, depois o y e depois o que sobra. E então, a minha equação geral, tá? Minha equação geral vai ser isso aqui, tá? Essa galerinha aqui, ó, vai juntar e formar um número só, tá? O raio vem pra cá negativo, o raio ao quadrado, tá? Vem pra cá negativo, e aí eu vou somar os valores de a ao quadrado, b ao quadrado, menos o raio ao quadrado. E vai formar esse número, igualando a zero, tá? Igualando a zero, eu tenho a minha equação geral da circunferência.